Sarah J. Maas. Série Corte. Livro 1. Corte de Espinhos e Rosas. Capítulo 43. Para minha última tarefa, recebi de volta a velha túnica e a calça, manchadas, rasgadas e fedidas. Mas apesar do fedor, mantive o queixo erguido, conforme fui escoltada para o salão do trono. As portas se abriram, e o silêncio no salão me atingiu. Esperei as provocações e os gritos. Esperei ver ouro reluzir, conforme os espectadores fazem as apostas. Mas dessa vez, os féricos apenas me encararam. Os mascarados, particularmente atentos. Seu mundo estava sobre os meus ombros, dissera Rhys. Mas não achei que fosse apenas preocupação estampada em seus rostos. Precisei engolir em seco quando algum dos féricos levaram os dedos aos lábios e depois estenderam as mãos para mim. Era um gesto para os caídos, um adeus aos mortos honoráveis. Não havia malícia naquilo. A maioria daqueles féricos pertencia às cortes dos grãos-senhores. Tinham pertencido àquelas cortes muito antes de Amaranta lhes tomar as terras, as vidas. E se Tamlin e Rhysand estavam fazendo joguetes para nos manter vivos, segui pelo caminho que eles tinham liberado, direto até Amaranta. A rainha sorriu quando parei ao lado do trono. Tamlin ocupava o lugar de sempre, ao lado dela. Mas eu não olharia para ele. Ainda não. Duas tarefas você já deixou para trás, disse Amaranta, limpando um grão de poeira do vestido vermelho sangue. Os cabelos pretos brilhavam numa escuridão reluzente que ameaçava engolir sua coroa dourada. E falta apenas uma. Imagino se será pior fracassar agora, quando você está tão perto. Ela fez um biquinho, e ambas esperamos as gargalhadas dos féricos. Mas apenas poucas gargalhadas soaram dos guardas de pele vermelha. Todo o resto permaneceu em silêncio. Até mesmo os irmãos desprezíveis de Lucien. Até mesmo Rhysand, onde quer que estivesse, em meio à multidão. Pisquei para limpar os olhos ardentes. Talvez, como com Rhysand, os juramentos de lealdade dos féricos, as apostas em minha vida e seu comportamento desprezível tivesse sido um espetáculo. E talvez agora que o fim estava próximo, também enfrentariam minha potencial morte, com qualquer que fosse a dignidade que lhe restava. Amaranta olhou para o público com raiva, mas quando seu olhar recaiu sobre mim, ela deu um sorriso largo, amável. Alguma palavra antes de morrer? Pensei em uma infinidade de xingamentos, mas em vez disso, olhei para Tamlin. Ele não reagiu. As feições eram como pedra. Desejei poder ver seu rosto, apenas por um momento, mas só precisava ver aqueles olhos verdes. Amo você, declarei. Não importa o que ela diga a respeito disso. Não importa se é apenas meu tolo coração humano. Mesmo quando queimarem meu corpo, vou amar você. Meus lábios estremeceram e minha visão se anuviou, antes de várias lágrimas mornas descerem por meu rosto frio. Não enxuguei as lágrimas. Ele não reagiu. Nem mesmo apertou os braços do trono. Imaginei que fosse a forma de Tamlin suportar aquilo. Mesmo que aquilo me desse um aperto no peito. Mesmo que seu silêncio me matasse. Amaranta falou com meiguice. Terá sorte, minha cara, se sequer sobrar o bastante de você para queimar. Eu encarei seriamente
por um bom tempo, com ódio enchendo o peito. Mas as palavras de Amaranta não foram recebidas com provocações, ou sorrisos, ou aplausos da multidão. Apenas silêncio. Aquilo foi um presente que me deu coragem, que me fez fechar os punhos, que me fez acolher aquela tatuagem no braço. Eu a derrotara até então, de forma justa ou não, e não me sentiria sozinha quando morresse. Não morreria sozinha. Era tudo o que eu podia pedir. Amaranta apoiou o queixo em uma das mãos. Você não desvendou meu enigma, não foi? Não respondi. E ela sorriu. Que pena. A resposta é tão adorável. Acabe logo com isso. Grunhi. Amaranta olhou para Tamlin. Nenhuma última palavra para ela? Perguntou Amaranta, erguendo uma sobrancelha. Quando Tamlin não respondeu, ela sorriu para mim. Muito bem, então. Amaranta bateu palmas 2 vezes. A porta se abriu. E 3 figuras, 2 homens e uma mulher, com sacolas marrons amarradas na cabeça, foram arrastadas pelos guardas. Os rostos, escondidos, se viraram para todos os lados, conforme tentavam discernir os sussurros que romperam pelo salão do trono. Meus joelhos fraquejaram levemente quando se aproximaram. Com golpes fortes e empurrões bruscos, os guardas de pele vermelha obrigaram os 3 féricos a ficarem de joelho, ao pé da plataforma, mas de frente para mim. Os corpos e as roupas não revelavam quem eram. Amaranta bateu palmas de novo, e 3 criados, vestidos de preto, surgiram ao lado de cada um dos féricos, ajoelhados. Nas mãos pálidas e longas, eles levavam, cada um, uma almofada de veludo escuro. E em cada almofada havia uma única adaga de madeira polida, com a lâmina não de metal, mas de freixo. Freixo. Por quê? Sua última tarefa, Fairy. Cantarolou Amaranta, indicando os féricos ajoelhados. Apunhale cada uma dessas infelizes almas no coração. Eu a encarei. Minha boca se abriu e se fechou. Eles são inocentes. Não que isso devesse importar para você, continuou ela, pois não foi uma preocupação quando matou a pobre sentinela de Tamlin. E não foi uma preocupação para o querido Jurian quando ele assassinou minha irmã. Mas, se é um problema, bem, pode recusar. É claro que eu vou tomar sua vida em troca, mas um acordo é um acordo, não é? Se me perguntar, no entanto, considerando seu histórico em assassinar nosso povo, acredito que estou oferecendo um presente. Recuse-se e morra. Mate 3 inocentes e viva. 3 inocentes, por meu futuro, por minha felicidade, por Tamlin, por sua corte e pela liberdade de uma terra inteira. A madeira das adagas afiadas tinha sido tão cuidadosamente polida que reluzia sob os lustres de vidro colorido. E então? Perguntou ela. Amaranta ergueu a mão, deixando que o olho de Jurian me olhasse bem. Olhasse para as adagas de freixo. E então, ela ronronou para o anel. Eu não iria querer que você perdesse isso, velho amigo. Eu não podia. Não podia fazer aquilo. Não era como caçar. Não era por sobrevivência ou defesa. Era assassinato a sangue frio. O assassinato deles, de minha alma. Mas por Printian, por Tamlin, por todos ali, por Alice e os meninos, eu queria saber o nome de nossos deuses esquecidos para implorar que intercedessem.
Desejei saber qualquer oração para implorar por orientação, por absolvição. Mas eu não sabia. Aquelas orações, ou os nomes de nossos deuses esquecidos, apenas os nomes daqueles que permaneceriam escravizados, caso eu não agisse. Silenciosamente, recitei aqueles nomes. Mesmo conforme o horror do que estava diante de mim começou a me engolir por inteiro. Por Princeton, por Tamlin, pelo mundo deles e pelo meu. Aquelas mortes não seriam em vão, mesmo que me arruinassem para sempre. Eu me aproximei da primeira figura ajoelhada, com um passo mais longo e mais cruel que eu já dera. 3 vidas em troca da libertação de Princeton. 3 vidas que não seriam desperdiçadas em vão. Eu poderia fazer aquilo. Poderia fazer aquilo, mesmo com Tamlin assistindo. Eu poderia fazer aquele sacrifício. Sacrificá-los. Eu poderia fazer aquilo. Meus dedos tremeram, mas a primeira adaga acabou em minha mão. O cabo frio e liso. A madeira da lâmina mais pesada do que eu esperava. Havia 3 adagas, porque ela queria que eu sentisse a agonia de levar a mão até a faca diversas vezes. Queria que significasse algo. Não tão rápido. Amaranta riu, e os guardas que seguravam a primeira figura de joelhos arrancaram-lhe o capuz do rosto. Era um bonito jovem grão férico. Eu não o conhecia. Jamais o vira. Mas os olhos azuis do rapaz suplicavam quando ele me olhou. Assim é melhor, disse Amaranta, gesticulando com a mão de novo. Prossiga, Fairy, querida. Aproveite. Os olhos do rapaz eram da cor de um céu que eu jamais veria de novo, caso me recusasse a matá-lo. Uma cor que eu jamais tiraria da cabeça, da qual jamais me esqueceria. Não importava quantas vezes a pintasse. Ele balançou a cabeça, aqueles olhos se arregalando tanto que o branco se destacou ao redor. O jovem jamais veria aquele céu também, e aquelas pessoas tampouco o veriam, caso eu falhasse. Por favor, sussurrou o jovem, o olhar disparando da adaga de freixo para meu rosto. Por favor. A adaga tremeu em meus dedos, e eu a segurei com mais força. 3 féricos. Era tudo o que restava entre mim e a liberdade, antes que Tamlin liberasse o ódio contra Amaranta. Se ele pudesse destruí-la. Não em vão, eu disse a mim mesma. Não em vão. Não, implorou o jovem férico quando ergui a adaga. Não! Tomei fôlego e arquejei. Meus lábios tremiam enquanto eu hesitava. Dizer sinto muito não bastava. Eu jamais pudera dizer isso a Andras. E agora, por favor, implorou ele, e os olhos se encheram de prateado. Alguém na multidão começou a chorar. Eu estava tirando de alguém que possivelmente o amava tanto quanto eu amava Tamlin. Não podia pensar sobre aquilo. Não podia pensar em quem ele era, ou na cor de seus olhos, ou nada daquilo. Amaranta sorria com uma alegria selvagem, triunfal. Mate um férico. Apaixone-se por um férico. Então, seja forçada a matar um férico para manter aquele amor. Era genial e cruel, e ela sabia disso. Escuridão irradiou perto do trono, e então Rissande surgiu, de braços cruzados, como se tivesse se aproximado para enxergar melhor. O rosto era uma máscara de desinteresse, mas minha mão formigou.
Façam, dizia o formigamento. Não, gemeu o jovem férico. Comecei a sacudir a cabeça. Não podia ouvi-lo. Precisava fazer aquilo imediatamente, antes que ele me convencesse do contrário. Por favor. A voz do rapaz se elevou até virar um grito. O som me perturbou tanto que avancei. Com um soluço irregular, mergulhei a adaga em seu coração. O jovem gritou, se debatendo nas mãos dos guardas, conforme a lâmina atravessava carne e osso. Suavemente, como se fosse metal de verdade, e não freixo e sangue, quente e brilhante. Banhou minha mão. Chorei, puxando a adaga, e as reverberações dos ossos do férico contra a lâmina lacinaram minha mão. Os olhos do rapaz, cheios de choque e ódio, permaneceram sobre mim, conforme ele desabava, me amaldiçoando. E aquela pessoa na multidão soltou um choro agudo. Minha adaga ensanguentada quicou no piso de mármore, quando cambaleei vários passos para trás. Muito bom, disse Amaranta, enquanto eu encarava, incapaz de pensar, de sentir, de gritar. Queria deixar meu corpo. Precisava escapar da mancha do que tinha feito. Precisava sair. Não podia suportar o sangue em minhas mãos, o calor grudento entre meus dedos. Agora, o próximo. Ah, não pareça tão arrasada, Fairy. Não está se divertindo? Encarei a segunda figura, ainda encapuzada. Era uma fêmea dessa vez. O férico de preto estendeu a almofada com a adaga limpa, e os guardas que a seguraram puxavam o capuz. O rosto da mulher era simples. Os cabelos castanho dourados, como os meus. Lágrimas já desciam pelas bochechas redondas, e o olhar cor de bronze da férica acompanharam minha mão ensanguentada, quando levei até a segunda faca. A limpeza da lâmina de madeira zombava do sangue em meus dedos. Eu queria cair de joelhos e implorar seu perdão. Dizer à mulher que sua morte não seria em vão. Queria, mas havia uma depressão tão grande dentro de mim, no momento, que mal conseguia sentir minhas mãos, o coração destruído. O que eu tinha feito? Que o caldeirão me salve, sussurrou a mulher, a voz linda e calma, como música. Que a mãe me acolha, continuou ela, recitando uma oração, parecida com aquela que tinha ouvido certa vez, quando Tammy aliviou a morte daquele férico inferior que morrera no saguão. Outra das vítimas de Amaranta. Guie-me até você. Não consegui erguer a adaga, incapaz de dar o passo que reduziria a distância entre nós. Permita-me passar pelos portões. Permita-me sentir o cheiro daquela terra imortal, de leite e mel. Lágrimas silenciosas escorriam por meu rosto e pescoço, encharcando o colarinho imundo de minha túnica. Enquanto ela falava, eu soube que aquela terra imortal estaria para sempre fechada para mim. Sabia que qualquer que fosse a mãe a quem ela se referia, jamais me acolheria. Para salvar Tamlin, eu deveria me condenar. Não podia fazer aquilo. Não consegui erguer a adaga de novo. Não me permita temer o mal, sussurrou a jovem me encarando, olhando dentro de mim, para dentro da alma que se partia. Não me permita sentir dor. Um soluço saiu de meus lábios. Desculpe, gemi. Permita-me adentrar a eternidade, sussurrou a mulher tranquilamente. Chorei quando entendi. Mate-me agora, dizia ela. Faça rápido, que não seja doloroso. Mate-me agora. Os olhos cor de bronze estavam firmes, se não tristes.
Aquilo era infinitamente pior que a súplica do férico morto ao lado dela. Eu não conseguiria. Mas a jovem me encarou e assentiu. Quando ergui a adaga de freixo, algo dentro de mim se partiu tão completamente que não haveria esperança de algum dia consertar. Não importava quantos anos se passassem. Não importava quantas vezes eu pudesse tentar pintar o rosto dela. Mais féricos choravam agora. Os parentes e amigos da jovem. A adaga era um peso em minha mão, brilhando e coberta com o sangue do primeiro férico. Seria mais honrado me recusar a fazê-lo. Morrer em vez de assassinar inocentes. Mas permita-me adentrar a eternidade, repetiu a jovem, erguendo o queixo. Não temo mal, sussurrou ela, apenas para mim. Não sinta dor. Segurei seu ombro delicado e ossudo e enfiei a adaga no coração. A jovem arquejou e sangue se derramou no chão como uma pancada de chuva. Seus olhos estavam fechados quando olhei mais uma vez para seu rosto. Ela desabou no chão e não se moveu. Fui para algum lugar muito longe de mim mesma. Os féricos se agitavam agora, se mexiam, muitos sussurravam e choravam. Soltei a adaga e o clangor sobre o mármore ecoou em meus ouvidos. Porque a Amaranta ainda sorria, com apenas uma pessoa restante entre mim e a liberdade. Olhei para Rissande, mas a atenção dele estava fixa em Amaranta. Um férico. E então estaríamos livres. Apenas mais um golpe de meu braço. E talvez outro depois dele. Talvez mais um golpe para cima e para dentro. Dentro de meu coração. Seria um alívio. Um alívio acabar com aquilo pelas minhas mãos. Um alívio morrer, ao invés de enfrentar aquilo, o que eu tinha feito. O criado férico ofereceu a última adaga. E eu estava prestes a pegá-la, quando o guarda retirou o capuz do macho, ajoelhado diante de mim. Minhas mãos desabaram, inúteis, nas laterais do corpo. Olhos verdes, salpicados de âmbar, me encararam. Tudo desabou, camada após camada, se partindo e quebrando e ruindo, conforme eu encarava Tamlin. Virei a cabeça para o trono, ao lado de Amaranta, ainda ocupado por meu grão-senhor, e ela riu ao estalar os dedos. O Tamlin ao seu lado se transformou no Ator, que deu um sorriso malicioso para mim. Eu fui enganada, traída por meus sentidos de novo. Devagar, com minha alma se distanciando mais de mim, me voltei para Tamlin. Havia apenas culpa e tristeza em seus olhos. E cambaleei para longe, quase caindo, ao tropeçar em meus pés. Algo errado? Perguntou Amaranta, inclinando a cabeça. Não, não é justo, falei. O rosto de Rissande tinha ficado pálido, muito pálido. Justo? Disse Amaranta, divertindo-se, brincando com o osso de Júria no colar. Eu não sabia que vocês humanos conheciam o conceito. Você mata Tamlin e ele está livre. Seu sorriso era a coisa mais terrível que eu já vira. E então, pode ficar com ele para você. Minha boca parou de funcionar. A não ser, continuou Amaranta, que ache mais apropriado abrir mão de sua vida. Afinal de contas,
Qual é o objetivo? Sobreviver apenas para perdê-lo? Suas palavras eram como veneno. Imagine todos aqueles anos que passariam juntos, subitamente sozinha. Trágico, na verdade. No entanto, há alguns meses, você odiava nosso povo, a ponto de nos massacrar. Então, certamente, vai superar isso com facilidade. Ela deu tapinhas no anel. A amante humana de Júrian o superou. Ainda de joelhos, os olhos de Tamlin ficaram muito brilhantes, desafiadores. Então, disse Amaranta, mas não olhei para ela. O que vai ser, Fairy? Matá-lo e salvar a corte de Tamlin e minha vida. Ou me matar e deixar que todos vivessem como escravos de Amaranta. Deixar que ela e o rei de Ybern travassem a guerra final contra o reino humano. Não havia acordo para sair daquilo. Nenhuma parte de mim para vender e evitar aquela escolha. Encarei a adaga de freixo naquela almofada. Alice estivera certa. Tantas semanas atrás. Nenhum humano que já entrou ali saiu. Eu não era exceção. Não havia como escapar daquilo. Se eu fosse esperta, apunhalaria mesmo meu coração antes que pudesse me pegar. Pelo menos, então morreria rapidamente. Não aturaria a tortura que certamente me esperava. Possivelmente, um destino como o de Júrian. Alice estivera certa, mas... Alice dissera algo. Algo para me ajudar. Uma parte final da maldição. Uma parte que não podiam me contar. Uma parte que me ajudaria. E ela só conseguira me dizer que prestasse atenção. Que prestasse atenção ao que eu ouvisse. Como se eu já tivesse aprendido tudo de que precisava. Devagar, encarei Tamlin de novo. Lembranças lapejavam uma após a outra. Borrões de cor e palavras. Tamlin era o grão-senhor da corte primaveril. Em que isso me ajudaria? O grande rito era realizado. Não, ele mentira para mim a respeito de tudo. A respeito de por que eu tinha sido levado à mansão. Sobre o que estava acontecendo em suas terras. A maldição. Ele não tivera permissão de me contar a verdade, mas não chegara a fingir que tudo estava bem. Não, ele mentira e explicara do melhor jeito possível. E tornara dolorosamente óbvio para mim, sempre que possível, que algo estava muito, muito errado. O Hathor no jardim, tão escondido de mim quanto eu estava dele. Mas Tamlin me escondera. Ele me dissera para ficar parada e levar o Hathor até mim. Permitira que eu ouvisse a conversa. Tamlin deixara as portas da sala abertas quando conversava com Lucien sobre a maldição, mesmo que eu não tivesse percebido na época. Ele falara em lugares públicos. Queria que eu ouvisse, porque queria que eu soubesse, que prestasse atenção, porque aquele conhecimento. Revolvi cada conversa, revirando palavras como se fossem pedras. Uma parte da maldição que eu não tinha entendido, que eles não podiam me contar explicitamente. Mas Tamlin precisava que eu soubesse. Minha senhora não faz acordos que não sejam vantajosos para ela. Amaranta jamais mataria o que mais desejava. Não quando queria Tamlin, tanto quanto eu. Mas se eu o matasse, ou ela sabia que eu não poderia fazê-lo, ou estava fazendo um jogo muito, muito perigoso. Conversa após conversa ecoou em minha mente, até que eu ouvi as palavras de Lucien, e tudo congelou. E foi quando eu soube.
Não consegui respirar. Não conforme repassei a lembrança. Nem enquanto me lembrava da conversa que ouvira certo dia. Lucien e Tamlin, na sala de jantar. A porta quase escancarada, para que todos ouvissem. Para que eu ouvisse. Lucien deu uma risada. Para alguém com coração de pedra, o seu certamente anda molenga ultimamente. Olhei para Tamlin. Meus olhos se voltaram para seu peito, quando outra lembrança surgiu. O Ator, no jardim rindo. Embora você tenha um coração de pedra, Tamlin, dissera o Ator, certamente mantém um punhado de medo dentro dele. Amaranta jamais arriscaria matá-lo, porque sabia que eu não podia matá-lo. Não se o coração dele não pudesse ser perfurado por uma lâmina. Não, se o coração dele tivesse sido transformado em pedra. Observei o rosto de Tamlin, procurando por algum lampejo de verdade. Havia apenas aquela revolta, ousada em seu olhar. Talvez eu estivesse errada. Talvez fosse apenas uma expressão idiomática, férica. Mas todas aquelas vezes em que eu abraçara Tamlin, jamais sentira seu coração bater. Eu fora cega para todas as coisas, até que elas me golpeassem o rosto. Mas dessa vez seria diferente. Era assim que ela controlava Tamlin e a magia dele. Como controlava todos os grãos senhores, dominando-os e colocando-os em uma coleira. Como mantivera a alma de Júria presa àquele olho e aquele osso. Não confio em ninguém, dissera Alice para mim. Mas eu confiava em Tamlin. E mais que isso, confiava em mim mesma. Confiava que tinha ouvido direito. Confiava que Tamlin fora mais esperto que Amaranta. Confiava que tudo o que eu sacrificara não fora em vão. O salão inteiro estava em silêncio, mas minha atenção estava sobre Tamlin. A revelação devia estar estampada em meu rosto, pois sua respiração se tornou um pouco mais rápida, e Tamlin ergueu o queixo. Dei um passo em sua direção, e depois outro. Eu estava certa. Tinha de estar. Inspirei quando peguei a adaga da almofada estendida. Eu podia estar errada. Podia estar dolorosa e tragicamente errada. Mas havia um leve sorriso nos lábios de Tamlin enquanto eu estava diante dele, com a adaga de freixo na mão. O destino era real, porque o destino se certificara de que eu estivesse lá para entreouvir quando tinham conversado em particular. Porque o destino sussurrara para Tamlin que a garota fria e recalcitrante que ele arrastara para casa seria aquela que quebraria o feitiço. Porque o destino me mantivera viva apenas para chegar àquele ponto. Apenas para ver se eu prestava atenção. E ali estava ele, meu grão senhor, meu amado, ajoelhado diante de mim. Amo você, falei, e apunhalei Tamlin.